Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje é dia 13 de agosto de 2020, quinta-feira. Está uma manhã belíssima, um sol muito lindo, aquele sol que de inverno, mas mais para primavera, e é muito bom estarmos juntos, mandando um abraço para todos os amigos queridos, e vão se chegando, vão se acomodando, a casa é grande, o café já está servido, e a nossa convidada especial dessa semana é a Maria Modesto Cravo. Nós começamos a falar de Maria Modesto Cravo, nasceu no último ano do século XIX, 1899. Falamos do seu casamento, da enfermidade, do processo grave obsessivo que ela sofreu, da orientação de Eurípides Barçanufo. Falamos que ela começou um trabalho espírita ao lado do seu próprio lar, naquele casarão que pertencia ao pai, em Uberaba. Ela começa a fazer um trabalho junto com os amigos, mas vão chegando, e ela acaba fundando um centro espírita. Teve 6 filhos nesse meio tempo, porque ela era mãe, esposa, mãe e uma trabalhadora incansável. Falamos também, terminamos ontem falando de um sanatório espírita. O que é um sanatório? O que é um sanatório, Roberto? Eu quero que você me responda isso. O sanatório é um local onde são isolados, contidos, assistidos aqueles que de alguma forma oferecem um risco para a sociedade. Por exemplo, eu fiquei no sanatório da Fundação Benjamin Guimarães por 5 anos e 10 meses. Na época eu era um risco para a sociedade, porque existem sanatórios de diversos padrões, como existiram também para aqueles que eram portadores da hanseníase, né, as colônias. Mas essa de que a Leila está dando notícia... Mas aí você estava em que tipo de sanatório então que você ficou? Para tuberculose. Que eu já ia dizendo então que esse que a Leila vem de falar agora era um sanatório psiquiátrico. Psiquiátrico, né? Aproveitando, mandando um abraço para a Leondina, para a Rita Maria, para a Sueli, para a Regina Caroz, para a Dona Adélia, para todos que estão aqui conosco nessa manhã, para a Mara Fernandes, que já disse, já cheguei, bom dia, amigos, nós estamos aqui. Para a Verônica, muito bom. Mas esse sanatório, a Maria Modesto Cravo, ela teve através de um intercâmbio espiritual, essa orientação, que já foi por via mediúnica, né? Que já era o momento de criar um sanatório, mas não somente um sanatório espírita, porque os benfeitores, talvez o próprio Dr. Bezerra de Menezes, não se sabe bem qual foi o espírito, mas orienta que já era hora de atender aos obsidiados, porque eles eram chamados loucos, mas nós sabemos que muitos daqueles que estão diagnosticados como sendo um processo de loucura, um processo de uma doença mental, ali naquele meio tem também um processo obsessivo. E esse sanatório, lembrando que a Maria Modesto Cravo, ela nasceu em 1899. Em 1928, ela com 29 anos, a pedra fundamental é lançada pelo presidente do Centro Espírita Uberabense. É lançada aquela pedra fundamental através de um médico. Esse médico ele era compadre dela, né? Exatamente. Era um médico sanitarista. E é muito interessante porque esse médico sanitarista, ele tinha uma descendência alemã. O que ele estava fazendo ali em Uberaba, a gente não sabe, mas a gente lembra
provavelmente fazia parte também daquela equipe de médicos alemães e que vem reencarnar no Brasil. Tinha lá Adolf Fritz, né? Tinha a Sheila e mais outros, né? Nós sabemos da contribuição germânica nos dois planos da vida e muitas vezes nós ficamos assim plantados lá naquele recorte da história, né? No Holocausto e tal, que não devemos negligenciar absolutamente, mas quando nós ficamos nisso, fala, bom, mas e antes deles não tiveram outros beneméritos aqui? Nós estamos falando no ano de 1928, né? Exatamente. E esse médico sanitarista, Henrique Krieger, ele vai ser o primeiro diretor do sanatório, porque ele era médico, porque ela era médium, e ele o médico, então precisava de um diretor. E essa pedra fundamental, ela é lançada em 1928, como nós dissemos, e 4 anos, falamos ontem que ela recebeu também, mediunicamente, todo o traçado de como que deveria ser o sanatório. E é o que os arquitetos chamam de planta baixa, né? Com todos os detalhes. Todos os detalhes, como deveria ser. Inclusive alas masculinas, alas femininas, com instalações apropriadas, né? Cozinha, copa. Os refeitórios, apoio, né? farmácia, tudo. E quando 4 anos, imagina, naquela época, uma jovem com a sua família, sem nenhum recurso financeiro, em 4 anos, essa obra estava pronta. Porque em 1933, lembrando que em 4 anos, você construir um hospital sem nenhum recurso, somente com a vontade, com a certeza de que ia conseguir. E o sanatório é inaugurado em 1933. E o doutor Henrique Krieger, ele fica ali na direção do sanatório durante algum tempo, mas esse sanatório, até hoje, ele funciona. 77 anos, né? 77 anos e ele ainda está em atividade. Mas... Aliás, não, um pouquinho mais, né? 87. 87, 33, 87 anos. 87 anos, o sanatório ainda em atividade. Mas, passado um pouco de tempo, o que o doutor Henrique ele precisa se afastar? E aí quem entra como diretor ali, quem é, Roberto, que entra como diretor do hospital? O doutor Inácio Ferreira. Só lembrando que ele ficaria muito notável, né, conforme se veria adiante, mas na época ele era um jovem psiquiatra, formado pela Universidade do Brasil, hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas egresso em pouco tempo da academia, então ele tinha uma outra visão da loucura, como ele chamava, da psiquiatria. Não abordavam, inseriam a possibilidade de ser uma obsessão. Isso para ele era uma coisa nova. Ah, com certeza, ainda mais que ele era agnóstico. Ele achava aquilo assim, né, sem sentido. Mas à medida que ele foi percebendo que com o tratamento clínico, aliado ao tratamento desobsessivo, os pacientes iam se recuperando, ele começou a fazer parte das reuniões mediúnicas, e ele passou a ser antigamente se falava doutrinador, hoje em dia a gente fala um dialogador, e ele passa, um psicoterapeuta espiritual, mas ele passa então a fazer parte daquela reunião e ele se torna um grande dialogador e consegue, porque a Maria Modesto, ela era médium, mas ele também, aí ele passa a auxiliar na orientação daqueles espíritos que ali vinham e que estavam ligados àqueles pacientes que estavam sendo tratados no hospital. Então os pacientes ali, eles tinham um duplo atendimento, né? Tinha o atendimento clínico e também o atendimento espiritual. É só para recordar,
é uma obsessão de cunho assim, muito longo, ou seja, muito demorado, ele se cronifica. Então, até o espírito poderá adiante, pelo processo de doutrinação, esclarecimento, ele se afastar. Mas aí o cérebro já terá ficado lesionado. Então, muitas vezes recupera sim, melhora, tem melhoras, mas não tem a cura. Isso aqui Isso é verdade, porque lesionou tanto, o espírito se afasta. O espírito perdoa, segue o seu caminho, mas pode acontecer isso que o Roberto está dizendo. E o doutor Inácio, ele trabalha ali naquele hospital durante 50 anos, até que o corpo também já vai ficando cansado e ele precisa se afastar do trabalho. Mas chegavam ali, naquele local, assim, obsidiados furiosos. Vinham, às vezes, em caminhões, eles vinham amarrados naqueles caminhões para serem tratados. E à medida que eles iam, às vezes ficavam até tipo celas separadas, para que não corresse risco de agredir ninguém e nem se machucar. e também nem de se machucar, porque é um risco muito grande. Porque o espírito obsessor, ele só tem um propósito, é infligir o máximo de danos ao seu hospedeiro, digamos aquele obsidiado, né? Rotulado de louco. É verdade. Eu até abro um parêntese aqui para recordar um caso que aconteceu com uma tia, que era enfermeira, ainda está encarnada, e ela tinha vindo trabalhar em São Paulo. Nós veio do Rio para São Paulo, e ela jovem ainda, a paciente conseguiu se trancar com ela dentro da sala. E ela começou a gritar, e ela corria por volta da mesa, gritava, isso é minha tia, né? Porque ela ficou desesperada, porque a minha tia era magrinha, pesava 40 e poucos quilos, e a paciente querendo segurá-la. E aí, quando eles conseguem arrombar a porta, nossa, quem estava quase assim, tendo uma síncope, foi a minha tia. Mas acabou dando tudo certo, correu tudo bem. Aproveitando também, mandando um abraço agora para outra Regina Ocada, para o Arnaldo. Bom dia, my friend. Bom dia para a Fátima também. Que bom vocês estarem aqui conosco. Mas esses pacientes, eles chegavam nessa situação e à medida que iam sendo tratados, tanto clinicamente quanto espiritualmente, naquelas reuniões de desobsessão, eles iam se recuperando. Mas tem o caso de tem inúmeros, né? Inúmeros casos que cada paciente que chegava ali, por um processo obsessivo, tinha um caso individual que eu acompanhava, por isso que ele chegava naquela situação. Mas tem um caso, assim, que a gente pode contar, que está inclusive citado nos dos livros até de Inácio Pereira, que é a história de um jovem. Inácio Ferreira, que é a história de um jovem. Não sei se o Roberto gostaria de contar a história. Então, isso que a Leila está colocando agora, que eu vou narrar brevemente, está no livro de Iraci Cecílio, A Vida e Obra de Maria Modesto Cravo. Era um jovem rico lá do estado do Mato Grosso e que ele chorava assim por nonadas e absolutamente sem nenhuma motivação, o que era constrangedor, porque imagine que ele estava, por exemplo, no local público, numa agência bancária, e de repente ele era tomado de um choro convulsivo e apoiava-se no ombro da pessoa que estivesse mais próxima. Era uma pessoa jovem, um jovem assim saudável, aparentemente, mas portador também de uma obsessão. E os seus familiares falam assim, olha, mas não tem que ter um jeito, nenhum médico dava jeito, mas deve ter uma solução. E souberam, então, desse centro espírita dirigido pela Maria Modesto Cravo, onde ela atuava, não para a psiquiatria, mas foi lá para o centro, na reunião de desobsessão.
E aí a gente, não foi uma entidade, eram muitos, né? Porque às vezes tem uma obsessão de vários obsessores, aliás, sobre uma pessoa só. E eles então explicam para ele, né, Leila? Na realidade, esse jovem, como o Roberto disse, era um jovem saudável. Um jovem rico, família rica de Mato Grosso. Quando ele começa a manifestar esse choro, chorava sem nenhum motivo, e que depois de toda a procura dos médicos, lembrando que nós estamos falando de meados do século XX, que os recursos médicos eram muito escassos, o conhecimento também da medicina. Mas quando ele vai para o sanatório. O Roberto esqueceu o detalhe, porque nós já ouvimos a história há tempo, ele está esquecendo o detalhe. Ele vai para o sanatório, ele fica internado no sanatório. Porque quando ele chega lá, eles percebem o estado dele, ele fica internado no sanatório. E ali ele começa a ser tratado. Não foi assim uma coisa... porque esses pacientes, o nome já diz, né? Paciente, tem que ter paciência. Não é aquela... Às vezes a gente quer uma cura, assim, hoje eu vou lá ao centro espírita, eu vou tomar um passo, vou sair completamente curado. Nem a medicina promete isso. O médico diz, olha, tome essa medicação, se não melhorar ou se piorar os sintomas, volte. Porque o médico, ele não pode dizer assim, olha, você vai tomar esse comprimido, daqui a meia hora você está curado, não é assim. E esse jovem fica ali sendo tratado no sanatório, e aí era um caso, logicamente, que era um caso de reencarnações passadas. E aí o que acontece, Roberto? Então, as entidades que elas falam assim, olha, nós vamos nos vingar. Lá atrás, numa reencarnação anterior, este hoje jovem, ele pertencente a uma família judia, e ele tinha poderes sobre o clã, e ele expulsa a esses que hoje são na condição de seus obsessores, expulsa ele das suas propriedades, tomam tudo, botam para fora, né? Fala assim, olha, você fica aqui, enquanto você viver, você pode usar e depois... Não, fala assim, olha, isso aqui não é mais seu, e enxotaram eles. E um deles falou assim, olha, você não terá paz, você não terá sossego, enquanto não cessar o rio de lágrimas. Porque eles foram muito judiados, né, espoliados nos seus bens. Então, é chamada lançar praga, né? Então, ficou essa praga. O sentimento de culpa enraiza-se, cresce, e ele assimila aquela praga. E como é que ele expressava isso? Já agora, nessa outra reencarnação, através do choro convulsivo que ele não conseguia conter, que era extremamente constrangedor para ele. Mas aí, através do diálogo, da doutrinação, não do esclarecimento, do diálogo fraterno nas mediúnicas, então esses espíritos são convencidos a se afastarem, a não abandonar esse projeto de vingança. A perdoar, né? Isso. A partir do momento que eles perdoam, e o chefe, né, podemos dizer assim, daquele clã, que era o que queria toda essa vingança, a partir do momento que ele compreende e perdoa, aí o jovem fica curado. Eles avisam a família que o jovem estava bem, orientam que era um processo obsessivo. Logicamente, eu acredito que orientando também para que ele procurasse, a partir dali, ter uma vida plena, uma vida digna, correta. Pelos padrões da honestidade, da ética. Para que ele não corresse o risco novamente da recidiva. Porque os espíritos são esclarecidos, né, Lília? É bom, interessante até colocar isso. Eles são esclarecidos, convencidos, mas eles ficam à espreita, assim, alto lá. Nós realmente vamos arquivar isso. Agora, quanto àquele que ainda nos deve, ele tem, na verdade, uma dívida com a justiça divina, né? Ninguém deve nada a ninguém. Deve a Deus, a justiça divina, os códigos divinos são perfeitos,
e funcionam. Mas então aí fica a espreita, porque se o recalcitrante, aquele que falhou, ele voltar à conduta de arrogância, um atrabiliário, então sim, pode haver uma recidiva e aí o processo obsessivo fica bem mais grave. Mas a Maria Modesta, ela, além do trabalho com os obsidiados, ela também tinha outras espécies de trabalho, como nós falamos ontem. Ela tinha o trabalho que ela oferecia, o auxílio no Natal, aos pobres, aos cegos, àqueles que estavam encarcerados. Ela tinha um trabalho também com os rancenianos. Eles iam a cavalo, afastados da sociedade, iam a cavalo pegar os donativos que ela conseguia arrecadar. E todo final de ano, além de toda aquela, assim, vamos dizer, a festa que ela fazia para aquelas pessoas, um almoço, sobremesa, presente para as crianças, roupas, tudo que ela conseguia arrecadar, ela passava o ano todo juntando assim um pouquinho de dinheiro, que era como se fosse assim, R$ 5 na atualidade. E aí ela dava aquele dinheirinho para cada um. Ela tinha aquele amor de poder dar aquele dinheirinho para que as pessoas pudessem levar algo com eles. Botava debaixo do prato, né, Lélia? Uma cédula ali. Mas amanhã é sexta-feira, amanhã nós vamos falar do trabalho dela com as crianças, com os jovens, o encontro dela com Chico Xavier. Será que aconteceu? Porque o Chico Xavier nasceu em 1910. Morava em Pedro Leopoldo. Morava em Pedro Ali em Uberaba. Leopoldo. A Maria Modesto Cravo em Uberaba nasceu em 1899. Será que chegaram a se conhecer ainda em vida? Será que se conheceram no mundo espiritual? Como que será que foi isso? Mas amanhã a gente continua essa história belíssima dessa trabalhadora do bem, que nos deixou esse exemplo muito lindo. Hoje é quinta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações. E convidamos a todos que nos acompanhem hoje à noite, até para aqueles que estão em condições poderem fazermos juntos uma grande rede, uma grande teia, para envolvermos todo o nosso planeta Terra com essas vibrações para curar tantas almas enfermas. E convidamos também para amanhã continuarmos ouvindo um pouco dessa trabalhadora do bem. E para aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, deem um joinha, compartilhem. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Um abraço, paz a todos, uma alegria estarmos juntos aqui nessa manhã. Então foi muito, muito, muito bom estar com vocês e aguardamos ansiosos por esse epílogo, né? Será amanhã, como habitualmente o fazemos. No quinto dia da semana nós fazemos um fecho. E aguardem, vamos ter muitas surpresas boas por aí. Então, muito obrigado mais uma vez e até amanhã, se Deus quiser.